Olá! Nessa aula estaremos aprendendo sobre estatística descritiva, como executá-la no SPSS e como reportá-la em um artigo científico. Trazendo breves conceitos, a medida de tendência central, que é uma estatística descritiva, é um valor representativo do conjunto de dados. Como exemplo, nós temos a média e a mediana. Porém, também existe a moda, só que é pouco utilizada em artigos científicos. As medidas de dispersão, que trata-se de um valor da variação do conjunto de dados, como por exemplo o desvio padrão e amplitude interquartil, e a análise de frequência, que é a forma de distribuição dos dados, por exemplo, a frequência absoluta e frequência relativa. Agora vamos ao SPSS aprender como executar e como encontrar esses dados. Nós temos o banco de sempre do nosso curso, onde temos aqui, por exemplo, idade, sexo, escolaridade, vínculo empregatício. Primeiro nós vamos começar com a análise de medida de tendência central. Vamos lá. Analisar, estatística descritiva, descritivos. Aqui eu já coloquei idade para esse lado, né? Basta eu escolher a variável que eu quero e passá-la para o lado. Eu posso vir em opções e colocar outros dados a mais. Porém, o mais básico, que é para eu descobrir a média dessa variável, e o desvio padrão, eu posso deixar por default do jeito que o próprio SPSS traz. No caso, ele vai estar me dando a média, o erro desvio, que é o desvio padrão. Em inglês fica Standard Deviation, é um pouco mais objetivo. Aqui não é tão comum esse nome, nos artigos geralmente se coloca realmente desvio padrão. Nós temos mínimo e máximo. O que seria isso? Por exemplo, em idade, seria a mínima idade encontrada nos dados e a máxima idade encontrada nos dados. As demais opções aqui tratam-se de outras estatísticas descritivas, de dispersão, no caso, medida de dispersão, e aqui de distribuição, curtose e assimetria, são formatos, digamos que os dados da curva de normalidade ou não, né? Mas isso a gente vai ver em outra aula. Então vamos deixar dessa maneira, média, desvio padrão, mínimo e máximo, continuar. Ok. O SPSS abre uma outra janela, que trata-se aqui do output, é aquela janela que aparece todas as vezes que nós precisamos solicitar alguma informação do programa, alguma análise. Ele me mostra aqui o N, esse N trata-se da amostra da pesquisa, que foi 198 pessoas. O N válido da lista são quantas pessoas responderam o item que eu pedi aqui, no caso, idade. Ele me disse que a idade mínima colocada foi 3 anos de idade. Então, provavelmente, alguém não optou por não colocar a sua idade real aqui na pesquisa, o que com certeza afetou um pouco a média, mas só a título de ilustração. O máximo, no caso, seria a idade mais alta apresentada nos dados, foi 81 anos de idade. E aqui nós temos a média, que deu 38,10. E o erro desvio, que se trata do desvio padrão, que é 15,06. Ok? Então vamos lá. Tem um outro caminho para que você consiga encontrar esses dados também, que traz mais informações, inclusive, que seria em analisar e explorar. Então basta eu colocar aqui, passar a variável que eu quero para o lado, aqui para essa primeira caixinha, passei para o lado e posso dar um OK. De padrão, ele vai dar essas informações. Aqui em descritivos você vê melhor o que ele nos dá. Então nós temos aqui a média, 38,10. E aqui em erro desvio nós temos desvio padrão, como nós já vimos, 15,06. Porém, solicitando por aqui em analisar descritivos e explorar, você também já encontra a mediana quando você precisar. Também a amplitude interquartil, que é um outro dado que quando você está utilizando dados não paramétricos, você acaba utilizando. A simetria e curtose também, como nós já vimos, mas não nos interessa para essa aula. Ok? Certo. Então, aqui nós vimos as medidas de tendência central e também as medidas de dispersão. Agora vamos à análise de frequência. Analisar, estatística descritiva, frequências. Por exemplo, eu quero saber a frequência dos sexos. Passo o sexo para o lado e posso dar o OK. Pronto, então eu tenho aqui masculino e feminino, pois eu já tinha categorizado anteriormente. Então foram aqui 50 homens e 149 mulheres. Aqui essa primeira janela, essa primeira coluna, trata-se da frequência absoluta. Em porcentagem, o nome já é autoexplicativo, mas aqui trata-se da frequência relativa.
Por exemplo, de 199, 50 homens representa 25,1% ou 0,10% da nossa amostra. E 149 mulheres, dentro desse conjunto de 199, representam 74,9% da amostra. Então, essas são as estatísticas de frequências mais utilizadas. Porcentagem válida é caso se nós não tivéssemos aqui tivéssemos alguns omissos, né, que não responderam. Nessa primeira coluna de porcentagem, ele ia calcular o omisso como a terceira categoria. Mas, aqui em porcentagem válida, ele ia desconsiderar o omisso e ia seguir com esse padrão de resposta somente os masculinos e somente os femininos. Vou dar um exemplo, vou fechar e vou mostrar novamente. Vamos supor que esse primeiro respondente não me mostrou o seu sexo. Então, eu venho analisar, frequência de novo, ok. Então, ele já me sinaliza que teve um omisso, alguém que não respondeu. Aqui, então, nós temos frequência, 49 homens, era 50, eu tirei 1. Apareceu aqui um omisso, 149 mulheres. E aqui ele colocou 24,6% de masculino, 74,9% feminino, e esses dois somados deram 99,5% da amostra. Por que não deu 100? Justamente por conta do omisso, que representa 0,5% da amostra pesquisada. Então, em porcentagem válida, ele calcula essas porcentagens excluindo o omisso. Então, é interessante você utilizar essa medida em algumas situações. No caso, em vez de ser 24,6, fica 24,7. Em vez de ser 74,9, fica 75,3, que foram os dados encontrados anteriormente. Ok? Então, aqui você consegue descobrir as frequências dos seus dados. Vou fazer um outro exemplo para ficar mais claro. Estática descritiva, frequências. Vamos ver agora vínculo empregatício. Vou passar para o lado e dou OK. Então, temos aqui, desempregados sem ocupação, nós temos 41 pessoas, 41 respondentes. Autônomo profissional liberal temos 60, CLT temos 48, concursado temos 33 respondentes e aposentado temos 17. E aqui as respectivas porcentagens de cada uma dessas frequências absolutas dentro do valor maior. No caso, desempregado 20,6, autônomo foi 30,2 e por assim em diante. Também tem uma outra possibilidade de você executar a estatística descritiva, que é clicando aqui, ó, executar a estatística descritiva. Você seleciona a coluna que você quer, por exemplo, idade, e você clica nesse botão. E o SPSS vai dar a média, a mediana, o desvio padrão também. Então acaba sendo um pouco mais rápido, né? Mas não há dificuldade em nenhum dos métodos. Se você apertar em uma variável que tende a trabalhar com frequência e não com variáveis escalares como a idade, por exemplo, você pode clicar e vamos ver como é que ele vai categorizar. No caso, ele também deu alguns valores, mas aqui ele vai dar as frequências, tá? Então, ele vai se adaptar de acordo com a variável que você está colocando para ele analisar. Então, tem esse processo que é um pouco mais rápido, mas não faz tanta diferença a depender do que você precisa. Vamos testar mais um. Escolaridade, eu vim aqui, estatística descritiva. Vou ampliar de novo, está aqui, ó. Ensino médio, 16 para o ensino médio, ensino superior incompleto 31, ensino superior completo 45, pós-graduação 60 e aqui as porcentagens respectivas de cada uma das categorias. Então, são essas nossas 3 possibilidades de executar estatística descritiva no SPSS. E eu vou estar mostrando para vocês como executar agora dentro de um artigo científico. Bem, eu posso estar aqui mostrando para vocês, mas a minha recomendação principal é vá na revista que você quer publicar e olha qual o padrão que normalmente eles dispõem nos artigos, que são aceitos. Porque toda revista ela tem um padrão diferente para você descrever os dados de estatística descritivas. Por exemplo, aqui nós temos uma média de 66,46 anos de idade, nesse exemplo. Ok. Pode ser que em alguns casos, em algumas revistas peçam também anos e meses. E desvio padrão também você vai ter que dizer que 4 anos de desvio padrão, por exemplo, certo? Então, cada revista tem um procedimento, tem uma maneira de reportar esses dados. Minha melhor sugestão seria que você, primeiro, olhasse na revista que você quer publicar, como eles costumam
apresentar, os artigos publicados costumam apresentar as estatísticas descritivas, ok? Então tá aqui só para vocês terem uma noção. Por meio dos dados sociodemográficos, observou-se que os participantes possuíam uma média de idade de 65,46 anos e o desvio padrão, DP, 4,48. A maioria foi do sexo feminino. Esse F é de frequência. Em alguns casos, você pode citar a frequência total, ou seja, a quantidade de participantes na sua pesquisa, com esse F, é um F itálico. Por conta da fonte, ele não está colocando o padrão Tales de Home aqui. Mas é um F minúsculo itálico. Em alguns casos, essas subamostras, por exemplo, o sexo feminino é uma subamostra da amostra maior, do total. O sexo masculino é uma subamostra do que já foi pesquisado. Por exemplo, aposentados é uma subamostra, pós-graduandos é uma subamostra. Então, em alguns casos, a revista pode pedir que, em vez de F para essas subamostras, essas divisões categóricas da sua amostra, né? Em vez de F, você coloque o N minúsculo. Então, é possível você ver situações dessa maneira, ok? Mas, basicamente, vocês podem tomar esse como exemplo, que é a descrição dos dados sociodemográficos. E aqui um exemplo de tabela. A tabela você realmente faz de acordo com a sua preferência e você tem que ajustar também o tamanho da tabela, porque em alguns artigos você tem menos espaço, outros você tem mais, e você talvez não consiga colocar com essa configuração que eu estou colocando dessa maneira, mas isso é só um exemplo ilustrativo para que você consiga seguir com seus dados. Ok? Então, até o próximo vídeo.